Bom dia, galera. Terceiro ano. Nossa aula de hoje ela vai a gente vai fazer a interrupção do conteúdo que a gente estava trabalhando, né? Que a gente já estava começando a entrar no conteúdo do segundo bimestre. Mas na aula de hoje a gente vai fazer uma interrupção nesse conteúdo para a gente poder fazer a retomada de um conteúdo que vocês deveriam ter visto no segundo bimestre da segunda série no ano passado, né? Que é o conteúdo sobre o Brasil colonial. E esse conteúdo aqui eu trago para vocês material sobre a expansão territorial brasileira, e aí a gente vai tentar também falar um pouquinho sobre o ciclo do ouro, bem rapidinho. Como você sabe, infelizmente a gente está vivendo a pandemia, e desde o ano passado vivendo num período de aulas REAMP, né? Aulas remotas e aulas e videoaulas, aulas online. E, infelizmente, os prejuízos estão sendo imensos. Então, o governo criou uma matriz bianual, uma matriz em que todo o início de bimestre trabalha-se o que deveria ter sido trabalhado no ano passado, por isso que está rolando essas provas de diagnose aí. Então, trabalha-se aquilo que deveria ter sido trabalhado no segundo bimestre do ano passado e depois entra-se no conteúdo do segundo bimestre do ano corrente, que é o ano de 2021. Então, no ano de 2020, segundo bimestre, você tinha que ter visto o Brasil colonial, essa parte da expansão territorial no Brasil, quando os portugueses passaram além do Tratado de Tordesilhas. Sobre o ciclo do ouro, né? Sobre Goiás colonial, né? E iluminismo antigo regime, a Revolução Francesa e período joanino. Esse iluminismo antigo regime, Revolução Francesa e período joanino, nós já trabalhamos no início do ano, foi uma revisão que eu fiz com vocês. Então a proposta na aula de hoje é fazer essa aí sobre a questão do período de expansão territorial do Brasil. Antes disso, eu vou colocar para vocês aqui um trecho do primeiro capítulo da minissérie A Muralha, de uma obra escrita por Maria Adelaide Amaral. Depois a Rede Globo adaptou para a TV e fez uma minissérie que recebeu o mesmo nome. Vamos assistir um trechinho aqui e depois eu comento. O capítulo aqui está escrito errado. Ó. Vamos lá. Aí o teste aí, mano. Guaré um rede, ela boa. Tá vista, né, viado? Piato! Wahai Ismail na oneu.
Vamos propor a eles um espelho, 10 índios. Homem, mulher, por mim, tanto faz. É perda de tempo negociar com esses negros. Vamos atacar logo e fazer prisioneiros. Beleza, já tá bom até aqui. Bom, galera, esse trecho aí da minissérie, bem no comecinho, ele tá mostrando ali a tropa do Dom Brás, que é um bandeirante que vive ali na Vila de São Paulo de Piratininga, em meados do século XVI, 1530 e alguma coisa assim, 1550, se não me engano, na minissérie. E eles saem para o interior para procurar índios, para escravizar e também ouro, né? Essa primeira parte aí vai tratar justamente sobre isso. E aí eles chegam ali naquela tribo, como a gente viu, e já ataca a tribo. Então eles matam as pessoas que resistem e capturam os outros índios que não conseguem resistir, né? Então leva mulheres, crianças, alguns índios também, que depois serão vendidos. E era a forma como os bandeirantes ganhavam seu sustento, como eles se mantinham nessa época, né? Como eles buscavam ajuntar riquezas, né? Além, é claro, de procurar ouro. Bom, os bandeirantes, eles são os caras que fazem parte desse processo de expansão territorial no Brasil, né? Aqui a gente tem, nesse slide que eu peguei aqui, de um professor chamado Cristiano Pissolato, eu peguei lá no SlideShare, ele fala sobre essa expansão territorial, ele vai falar sobre a importância das missões jesuíticas e também vai falar sobre os tratados de limites territoriais, que vão fazer a configuração atual do nosso país, né? Porque o nosso país, como você sabe, ele era apenas o lado leste, dividido pelo Tratado de Tordesilhas, então o território brasileiro antigamente era só metade do que ele é hoje. Bora lá rapidinho para esses slides aqui. Bom, então a conquista e expansão do território brasileiro, ela começa a ganhar mais força, essa expansão territorial, a partir do século XVII, de 1600 em diante, justamente por conta de alguns fatores, que são esses daqui. As expedições militares que foram criadas para expulsar os invasores do Brasil, o bandeirismo que adentrou o sertão brasileiro, o interior do Brasil, para buscar índios, para escravizar e ouro, né, que a gente viu um pouquinho no trecho lá da muralha. Os jesuítas missionários que iam para o interior do Brasil para poder catequizar os índios, né? Os jesuítas, eles faziam parte de uma ordem da Igreja Católica chamada Companhia de Jesus, que foi criada para combater a reforma protestante que havia ocorrido na Europa, né? Que deu origem a igrejas como a Igreja Anglicana, Luterana e Presbiteriana. Aí a Igreja Católica criou a Companhia de Jesus para poder combater o protestantismo e mandou os jesuítas para cá, para a América, né? Para o Brasil, para a Espanha, para poder catequizar os índios e impedir o avanço do protestantismo no nosso país, né? E, por fim, os criadores de gado, que é o quarto item importante aqui para essa expansão, para o crescimento do território brasileiro. Primeiro, as expedições militares. Então, elas foram organizadas para ocupar e defender a posse portuguesa das terras brasileiras, e elas ergueram vários fortes, né? E esses fortes deram origem a várias cidades. A gente tem aqui o Forte de Filipés de Nossa Senhora das Neves, que depois, nas redondezas dele, surgiu a cidade de João Pessoa, na Paraíba. A gente tem aqui o Forte dos Reis Magos,
foi feito em 1597 e daí surgiu a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha ele aqui que bonitinho, bem bonitinho mesmo, né? A gente tem a Fortaleza de São Pedro, foi feita em 1643, aliás, 1613, e a partir dessa fortaleza surgiu a cidade de Fortaleza, que é a capital do Ceará. Então, note que essas expedições militares elas levaram cidades para o Ceará, para Paraíba e para o Rio Grande do Norte, né? Então, o território brasileiro começou a se expandir mais ao norte do nosso país. O Forte do Presépio, feito em 1616, e a partir do Forte do Presépio surgiu a cidade de Belém, lá no Pará. Olha aqui, que legal, que interessante, que coisa bem histórica, né? Você que é do Pará, você conhece muito bem o Forte do Presépio, né? Talvez você até já tomou um açaí ali, comeu uma maniçoba, um tacacá, um pato no tucupi, sei lá, essas coisas aí. Bom, então, ali a gente, voltando aqui com o Forte do Presépio, a gente encerra essa primeira parte, que foi das expedições militares. Aí depois vem outro fator importante, que foi o bandeirismo. Você tem aí o bandeirismo como expedições particulares, partiu principalmente da região de São Paulo, né? Elas foram organizadas e financiadas por grupos particulares, né? Como, por exemplo, lá do vídeo que a gente viu do Dom Brás. E elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, como a gente vê aqui no mapa. Eles iam procurar ouro índio, além do Tratado de Tordesilhas, passando para o lado espanhol. O Brasil era só isso aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Aqui. Tô passando o dedo aqui. Só que você não consegue ver meu dedo, né, mano? Então, é onde eu estou passando o mouse. Da linha de Tordesilhas para a esquerda aqui, era tudo da Espanha. Os bandeirantes passaram além desse tratado. Então, lá em São Paulo se desenvolveu o trigo, o algodão, a criação de gado, mas não tinha muita mão de obra, então eles precisavam escravizar os índios para poder trabalhar. E o terreno também não era muito propício para o plantio de algumas coisas que os portugueses queriam desenvolver no Brasil, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Aqui tem um monumento às bandeiras. Velho, transformaram os bandeirantes em heróis. Mas tem gente que considera eles vilões, porque eles foram ocupando o espaço dos índios e foram, inclusive, matando e escravizando os índios, como a gente sabe aí ao longo da história, né? E aí o Vitor Brecheret, ele é um grande escultor ali, depois do período da Semana da Arte Moderna, modernismo no Brasil, ele vai e faz essa escultura aí, Monumento às Bandeiras. Diretão tem uma parada aí de protesto nesse monumento aí, que os caras vão lá, pincham, fazem umas coisas bem sarcásticas lá, pra zoar essa galera aí, que acredita que os bandeirantes são heróis. E aí, você acredita que os bandeirantes são heróis? Ou você acha que eles são vilões? Tem até um monumento ao Anhanguera, lá na Avenida Anhanguera, em Goiânia, né, também. Como eram organizadas as bandeiras? Elas eram compostas por homens brancos, mexias. Muitas vezes existiam índios nelas. O líder era chamado de armador. E ele somente organizava e financiava, muitas vezes, essa expedição, não indo nas missões. Aqui a gente tem um bandeirante vestido tipicamente com sua roupa bandeirantística de ser. Existe um mito, a galera fala tipo assim, nossa, o bandeirante tinha uma roupa muito louca e tal, muito bem ornamentada, bonitinho, pá, como desse cara aí. Só que, na realidade, o bandeirante ele vestia a roupa no início da expedição e ficava com essa roupa até ela rasgar e cair no chão, e ele trocava. Porque era um luxo, né, você ficar usando várias roupas, e enfim. E muitas vezes ele andava até descalço, né? Só amarrava um pano e tal. Porque eles aprendiam isso com os índios, porque era mais fácil trafegar pelas picadas, para aqueles trieirinhos que eles iam abrindo no meio da mata, era mais fácil. Eles aprenderam esse costume com os índios. Então tem um mito em torno da forma como ele se vestia. Quais são os tipos de bandeirismo? O de aprisionamento, que era para aprisionar índio, o prospector, né? E o de contrato, que era às vezes era contratado por um grande senhor e tal, os caras da missão. Aí vai falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro, de aprisionamento.
Primeiro, antes de tudo, a gente tem que falar da bandeira. Por que chama bandeirantes e bandeirismo? Porque eles levavam a bandeira levando o símbolo de Portugal, né? E por causa disso, tinha uma bandeira na expedição. O primeiro modelo de bandeira que ocorreu era o de aprisionar escravos. E a lei que permitia isso acontecer era a guerra justa. Que eles falavam, tipo assim, a guerra justa era o seguinte: quando o índio era hostil, eles tinham justificativo para poder atacar o índio. Então eles usavam essa lei, que era uma lei da época, para poder atacar o índio. Aí aqui você tem um exemplo de índios escravizados aqui, capturados pelos bandeirantes. Um dos principais líderes de bandeiras foi o Antônio Raposo Tavares e o Manuel Preto. Né? O Raposo Tavares é esse cara aqui, que fala um pouquinho sobre ele, a gente não vai ler. O prospector. O que era o prospector? Era para encontrar ouro e pedras preciosas. Então esse aqui saía para encontrar ouro. Aqui a gente tem o Anhanguera, né, que chegou aqui no estado de Goiás no século XVIII. Ele, na verdade, encontrou ouro no estado de Goiás no século XVIII, na região de Vila Boa, onde hoje é a cidade de Goiás, 1720, por aí. O governo português incentivou tal movimento, já que estava em crise econômica. E se encontrar ouro no Brasil ia ser importantíssimo, né? Deixa eu pulei aqui um tantão. Vamos lá, passar aqui na setinha. Em 1674, o Fernão Dias Paes Leme deixou São Paulo, embrenhou-se no sertão do atual estado de Minas Gerais por 7 anos. As bandeiras, também outro detalhe, elas duravam tempo pra caramba, velho. Essa daqui durou 7 anos. A do Anhanguera durou 3 anos. Então era uma viagem muito difícil de ser feita. Os caras entravam no meio da mata, enfrentavam situações difíceis decorrência do clima, enfrentavam animais selvagens, doenças, os índios também, uma porrada de coisa. E era uma viagem bem complicada. Os bandeirantes, Antônio Rodrigo Arzão, Pascoal Moreira Cabral, o Bartolomeu Bueno da Silva, vulgo Anhanguera, que é o nosso herói goiano, né? Bartolomeu Bueno da Silva significa, aliás, Anhanguera significa diabo velho, porque quando o cara chegou lá nas tribos de Goiás naquela época, ele dizia que para os caras colaborarem, para os índios colaborarem, senão ele ia tacar fogo na água das tribos ali, assim como ele tacava fogo na água que ele tinha, que era água ardente, né, e é inflamável. Os caras não sabiam, eles acreditaram, né, por isso que eles chamaram ele de diabo velho. E eles cooperaram com o Anhanguera. Aí foi encontrar o ouro em menor quantidade em Mato Grosso e em Goiás. Antes disso, em Minas, lá do Fernão, lá, que a gente viu na viagem de 7 anos. Aí você tem aqui Minas, Goiás e Mato Grosso. Encontraram ouro em Mato Grosso em 1719 e em Goiás em 1725. Note que aqui eles já passaram além do Tratado de Tordesilhas. E veja como eram as capitanias do Brasil nessa época. Isso aqui já era a configuração do Brasil naquele momento. Olha o tamanhozinho que era Santa Catarina. E detalhe, o Uruguai pertenceu ao Brasil nessa época. Então você tinha Grão-Pará, Mato Grosso, Goiás, bem grandão, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia. Olha o Pernambuco, que louco, velho. Era um túnel. Minas Gerais, Espírito Santo, que até hoje do mesmo jeito, Rio de Janeiro, São Paulo, olha o tamanho de São Paulo. Teve uma época que Goiás pertencia a São Paulo. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e lá embaixo Cisplatina, que hoje é o Uruguai. E Cisplatina entrou em guerra com o Brasil ali no primeiro reinado do Dom Pedro I, da sua independência. Aí tinha também as de Monções, que era para comercializar, né? Fazer comércio, os bandeirantes saíam para fazer isso. E o sertanejo de contrato, era para reprimir grupos indígenas, combater escravos africanos rebelados. Então esses bandeirantes eram contratados pelo governo, né, por um poderoso, e eles saíam para o sertão para poder capturar esses índios. Nesse de contrato, o Domingos Jorge Velho, se destacou. Ele foi um dos caras que comandou a destruição do quilombo dos Palmares, em 1694, que é aquele quilombo onde os escravos fugiam e iam morar ali, né? O maior quilombo que já existiu. Agora as missões jesuíticas, que também foi outra coisa importante para a expansão do território brasileiro, né? Como eu já tinha falado, a Companhia de Jesus ela veio para o Brasil para poder catequizar os índios. Ela foi fundada por esse cara aí, o Inácio de Loyola.
Os primeiros jesuítas foram o padre Manuel da Nóbrega, que chegou em 1519, e ele começou a fazer essa catequização dos índios. Aqui está o brasão da Companhia de Jesus. Eles foram para a região da Amazônia ali, né, em torno do rio Amazonas ali, e montaram várias missões em aldeamentos indígenas. Então, aqui a gente tem jesuítas, carmelitas, mercedários, franciscanos, jesuítas de novo, enfim. Então isso aqui também, como a gente pode ver pelo mapa, foi importantíssimo para fazer com que esse território crescesse. Aqui no slide segue falando sobre isso. Aqui fala já sobre a questão do aculturamento, né? Os índios foram aprendendo da cultura portuguesa e da cultura da religião católica, e ao mesmo tempo os padres foram aprendendo da cultura indígena. Então foi rolando essa troca cultural aí muito importante, que torna a nossa sociedade, nossa cultura, uma cultura tão rica, né? Aqui fala um pouquinho sobre o que os índios extraíam nas missões, onde eles estavam sendo catequizados, por aí vai, né? Os bandeirantes, eles foram até esses aldeamentos, atacaram vários aldeamentos e aprisionaram vários índios aí, né? Esse indígena aculturado pelos padres jesuítas. E por fim a criação de gado, né? Essa criação de gado foi importante porque ela era usada para abastecer o mercado interno tanto com alimento como com força motriz, porque o gado era usado para transportar a cana-de-açúcar, né, no carro de boi, como a gente vê aqui, mas também era usado para moer a cana, nos moinhos, né? Então ele ficava girando com aquela peça de moinho assim, onde a cana era moída. Ele era importante para essa força motriz e também era importante para a questão da alimentação. Os rebanhos de gado, né, foram crescendo e eles foram se expandindo. Tá aqui o boi aqui, ó, girando a moenda. E aí eles foram crescendo ali para o interior, ali na região do Nordeste, Pernambuco, Piauí, Maranhão, norte de Goiás, né, foi chegando até ali perto do Pará ali. Então ali naquela região foram surgindo várias comunidades por conta do gado, né? E os destaques dos produtos retirados desse gado, né? Enfim. Aí depois disso, por conta desse avanço de Portugal, além do Tratado de Tordesilhas, foram feitos vários tratados. Em 1713 foi feito o Tratado de Utrecht, na Holanda, que concedeu essa região ao Brasil, do Oiapoque. Essa região aqui ao sul também, Colônia de Sacramento, ali próximo ao Paraguai. Depois do Tratado de Madrid, ele determinava que a Colônia de Sacramento ficaria com a Espanha e Portugal receberia os 7 povos das missões, que está lá no sul, na região do Rio Grande do Sul, lá embaixo. Deixa esse slide aqui apagar para a gente ver. Vai, lá embaixo. Aqui, ó. Aí foram sendo feitos outros tratados, né? E aí o Brasil foi chegando a ter o território que ele tem hoje. Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz, e foi o último que tornou o Brasil o território que ele é hoje. Por fim, ciclo do ouro. Como a gente falou, os bandeirantes descobriram ouro ali na região de Minas Gerais, depois no estado de Mato Grosso e em Goiás. Descoberta das minas. Ele surgiu no contexto de crise do açúcar. O Brasil era grande produtor de açúcar, você sabe disso, você estudou no segundo ano passado, você é um aluno exemplar, você é um aluno que corre atrás, então você sabe disso. No século XVII, o ouro começou a entrar em queda no Brasil, porque a Holanda começou a produção desse açúcar de melhor qualidade, com preço mais baixo, ali no Caribe, ali na América Central. Então o Brasil começou a perder espaço no mercado produtor de açúcar no mundo. Então ele precisou procurar outras fontes de renda dentro do Brasil. E aí eles decidiram partir para procurar ouro, né? Por isso que eles incentivaram muito o bandeirismo de prospecção. Então Portugal procura novas fontes de renda e os bandeirantes começam expedições pelo Brasil. Aí encontram ouro em Minas, Goiás, Mato Grosso, né? E essa corrida do ouro atinge o auge no século XVIII, ali de 1701 em diante, né? Muitos brasileiros se deslocaram dentro do Brasil para essa região
e muitos portugueses vieram para cá. Então, isso foi importantíssimo, porque levou, né, a febre do ouro, a corrida do ouro, levou muita gente para o interior do Brasil. A gente vê aqui pelo mapa, né, Cuiabá, Vila Boa, né, que é Goiás Velho, Cárceres, que chamava Vila Maria, São Pedro. Essa região aqui no interior do Brasil começou a ser povoada, e aqui na região do interior de Minas Gerais, ao norte na Bahia, né, ali perto da Chapada Diamantina, onde encontrou o diamante. Enfim, essas regiões elas passam a ser povoadas por causa do ouro. Agora, o interessante é que, depois que o ouro acabou, muita gente foi embora. E essas regiões continuaram com cidades, mas a população diminuiu, ficaram sem muito ter o que, digamos, fontes de rendas econômicas, e aí a galera ficou aqui meio ilhada, né? Bem no interiorzão, ilhada, sem ouro, só plantando para subsistência, né? Para poder se alimentar, criando gado só para subsistência, porque eles não conseguiam vender, porque olha a diferença, a distância, de Cuiabá para São Paulo, muito longe. Então, depois do ouro, essas regiões ficaram bem isoladas, inclusive Goiás. Acho que eu pulei um. Aqui está como que era explorado o ouro nos garimpos, né? Esse ouro era um ouro de aluvião, que era encontrado às margens, né, dos rios. Não era muito profundo, por isso mesmo que ele acabou rapidinho. As larvas aqui, então. A exploração dessa mina, ela teve altos investimentos, né? De equipamentos e mão de obra. Equipamentos, né? Você tinha os escravos africanos que foram usados em peso na extração do ouro e a compra de terrenos para extrair esse ouro. E apenas os grandes comerciantes conseguiram investir nesse lucrativo mercado, porque você tinha que ter dinheiro, né, para entrar nesse negócio. Cobrança de impostos. Você tinha que pagar o quinto para a coroa portuguesa. O que era isso? Você tinha que dar 20% do ouro que você extraía. Então, se você extraísse 100 quilos, você tinha que entregar 20 quilos para a coroa portuguesa. Ela passava pela casa de fundição. Aqui está um exemplar de casa de fundição, que é um museu lá em Minas Gerais. Você levava o seu ouro, ele era derretido, transformado em barra, ele recebeu o selo da coroa portuguesa e aí pronto, ele estava legalizado, estava quintado. Significa que a coroa portuguesa já tirou a parte dela e agora você pode fazer o que quiser com o seu ouro no Brasil. Aqui as barras de ouro quintada, tá vendo? Olha o selo da coroa portuguesa aí, ó. Então esse ouro aqui está legalizado. O desenvolvimento das cidades. Em virtude da corrida do ouro, surgiram novas profissões no Brasil. Aumentaram atividades comerciais, sociais e de trabalho. Foram criados teatros, escolas, igrejas e órgãos públicos. As cidades que mais se desenvolveram, lógico que aqui em Minas Gerais foi o local onde teve mais ouro, né? Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Mariana, que hoje é Mariana, Tiradentes, que hoje é Tiradentes, e São João del Rei, que hoje é São João del Rei. Só Vila Rica que mudou de nome. E essa foto aqui é de Vila Rica. Olha que imponência aquela casa lá, mano. Por conta também do ouro, surgiram várias revoltas em virtude das cobranças excessivas de impostos e das punições que a coroa portuguesa dava para as pessoas que se rebelavam contra tudo isso, né? Então foi a revolta de Filipe de Santos, a Guerra dos Emboabas e, por fim, a Inconfidência Mineira, que revelou o Tiradentes para a história da humanidade. E semana passada, inclusive, a gente comemorou o feriado dele. A gente ficou de bom dia aí, né? Aqui tem as principais cidades do ouro, né? Olha só que legal. Pirenópolis, você sabe, é uma cidade que aqui em Goiás surgiu por conta do ouro. Pirenópolis, Goiás Velho, Jaraguá, Corumbá de Goiás. Por isso que a arquitetura dela é essa arquitetura colonial aqui, como a gente está vendo, né? Você vai ver essa arquitetura presente nessas cidades, e essas cidades são dessa época do ciclo do ouro. Beleza? Galera, o vídeo ficou comprido, mas precisava de ser assim. Um forte abraço para você, fica com Deus e até a próxima.